A beleza é uma injustiça, um crime sem culpa. Ninguém é culpado por ser belo ou por despertar paixões mortais e distribuir tragédias involuntárias por onde passa. A beleza pode abrir portas para uma personalidade nem tão bela assim. O vício pode parecer virtuoso naquele que se seduz por um aspecto fácil do que é aparentemente belo. A beleza da alma é mais profunda e menos visível a olho nu. Ninguém nem nada é tão belo ou tão feio quanto parece. Um crime pode seduzir. O mal pode seduzir à primeira, segunda e inúmeras vistas. Mas o feio dá luz ao belo. Os grandes santos, até chegarem à beleza da alma, foram grandes pecadores e grandes viciados. A beleza real é uma esfinge que se pergunta seu sentido em versos. Ninguém sabia o que ela pensava ou sentia. Nem ela se pensava e se ria do que nem sequer sabia se sentia. Não se preocupava em se decifrar, porque se devorava no que de si se escondia. Comia tudo que não compreendia. Talvez a exclamação de seu segredo fosse a dúvida que a quem a amava respondia. Sua beleza óbvia, que sua sombra revelava, que sua pessoa de si mesma escondia, também a devorava na solidão de sua orgia. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Nascida em Joinville, tem 42 anos, 5 irmãos e um filho. Não gosta do rótulo de musa do crime, mas está por trás de uma história que até daria um filme policial. Prazer de receber a Luciane, ou simplesmente Lu Hoppers. Tudo bom, querida? Prazer é meu. Sinto lisonjeada de estar aqui com você, poder compartilhar prazer a minha história. Todo meu, o prazer é todo nosso. Lu, você foi enredada que envolve um crime, exatamente uma acusação e até uma prisão. Você conscientemente cometeu um crime ou você foi enredada, você foi deturpada, você foi engolfada nesse crime exatamente? Eu acho que meu maior crime foi amar demais. Foi me apaixonar e buscar a admiração dessa pessoa que eu amava. Mas você conscientemente fez algo que você sabia ser errado por causa desse excesso de amor? Você acha que o amor compensa o erro moral? Eu acho que o errado está nos olhos de quem vê e julga. Corrupção é uma coisa que todo mundo fala, você cometeu corrupção. Corrupção, quando você paga um flanelinha para estacionar, você está fazendo uma corrupção. Quando você paga alguém para furar uma fila, é uma corrupção. Então, eu acho que esse julgamento é algo que a gente sempre tem que se perguntar. Sim, eu acho que cometi algumas coisas erradas nesse período, mas não tinha consciência. Eu queria buscar a admiração e o amor por uma pessoa que eu era apaixonada. E eu acho que o amor é a admiração, né? Então, eu acabei me envolvendo e ficando cega. Eu trabalhava viajava o Brasil inteiro sem ao menos ter o tempo de questionar o que estava acontecendo. Quando aconteceu, já... Você chegou a ser presa, né? Você poderia falar pelo que você foi presa? Houve algum tipo de exagero na sua prisão? O que aconteceu? Sim. Muitos indiciamentos até já caíram, porque não tinham fundamentos. Hoje a gente ainda é investigado algumas coisas, mas assim, não tem fundamentos concretos. O que a gente fazia era lidar com previdência social. Na época, antigamente só se trabalhava com o Banco do Brasil e Caixa Econômica e por causa do juros baixos, tinham que se aumentar o faturamento das aposentadorias e a gente entraram os bancos particulares, né? E aí foi onde a gente começou a fazer, e eu era formada pela CVM, pela CMN, fazer as apresentações dos planejamentos e, sim, eram bons investimentos. Eu acho que aconteceu, a delegada já tinha meu ex já tinha algumas outras investigações passadas, e aí houve sim uma aglomeração de desconfianças, onde levou todo mundo para o buraco, né? Você seduzia as pessoas através do seu encanto, da sua beleza, para um engodo. É isso exatamente que você fazia ou não? Não, muito isso foi provado e comprovado que não existia isso.
Até porque não eram os prefeitos que faziam esses investimentos, era uma comissão onde existia de 12 a 13 pessoas, então não tem como você seduzir 12, 13 pessoas. Até porque a maioria era mulher, né? Você tem que fazer uma apresentação, um planejamento, de faturamento, então não existia isso. Mas é claro que você ser bonita abre portas, porque o prefeito diz, não, atende ela, porque eu quero que você ouça o que ela tem para dizer, o planejamento dela. Mas não existia, até porque não era ele quem mandava isso, existia todo um cronograma para que acontecesse o investimento. E ninguém ia colocar a sua cabeça, um prefeito ia colocar a sua cabeça em jogo por causa de um investimento na Previdência Social, que se fosse ruim. Aconteceram sim algumas coisas erradas, mas que hoje são investigadas e questionáveis, eu diria. Muito bem. Lu, você foi investigada e chegou até a ser presa por 5 dias pela Operação Lava Jato. A Lava Jato hoje está sendo muito contestada, mas foi, acho que de maneira quase que inconteste, a operação pela primeira vez que prendeu corruptos de colarinho branco e ricos e poderosos e políticos. Você acha que essa operação é fundamental, foi fundamental, ainda é fundamental, ou acha que ela cometeu algum tipo de excesso, no seu caso, por exemplo? Você quer a minha verdade? Eu acho que sempre houve corrupção, sempre vai haver. A Lava Jato, ela só vai fazer você mudar o jeito de roubar. Me desculpe. Essa é a realidade que eu tenho sobre a política. Do Brasil, principalmente. Mas é do Brasil ou do mundo? Porque no do Brasil mundo, existe uma cultura mas de eu conheço do Brasil. das próprias autoridades com a corrupção. Nos Sim, Estados Unidos e outros países mais evoluídos moralmente, assim, parece que não há tanto assim. Não. Você acha que é uma questão do Brasil que é inarredável da cultura do brasileiro? Eu acho que a cultura do brasileiro é mais assídua a isso. Todo mundo tem que levar uma vantagem. Dá para mudar isso? Com a Lava Jato? Eu não acredito nisso, até porque eu já trabalhei lá em Brasília e nada se movimenta se você não leva uma parte, então... Eu posso dizer, se eu estiver sendo ofensivo, você me cutuca, que você se corrompeu por amor? Me corrompi por amor e por dinheiro. Eu gostava da vida que eu levava. Eu tinha uma vida de rainha, de princesa, de Cinderela. Você sentia culpa? Não, porque quem vive naquele meio não tem tempo, porque todo mundo vive aquilo. Então aquilo é o ar que se respira. Lá em Brasília, eu estou falando. Quando você cai a casa, como aconteceu, que você vê, caramba, eu tenho que voltar a ter um plano de saúde, a procurar o SUS, a pagar um aluguel, a que cai a sua vida, você vê, cara, esse não é o mundo. Você teve uma decadência no seu padrão de vida desde Tive então? por um tempo, sim. Você sente falta daquele luxo que você vivia? Quem não sente falta do que é bom, pelo amor de Deus, claro que sinto. Só que assim, hoje eu tenho o bom sendo do meu dinheiro, pelo que eu conquistei. Passei muito tempo sem conseguir emprego algum. Teve várias entrevistas minhas, eu até fui Miss Bumbum, coisa que, para mim, que é uma pessoa formada em administração de empresas, em financeiro, e tenho todos os registros da CVM, da CMN, virar uma Miss Bumbum, na época que eu fui presa, eu só tinha isso para fazer. Ou eu mostrava a bunda e o peito, ou eu morria de fome. Então foi o que me sobrou. Não era uma coisa que eu me orgulhava. Desculpe as pessoas que vivem disso. Não é um julgamento, mas assim, era o que eu tinha para fazer. E aí, com o tempo, eu levei muitos anos, mandando muitos currículos, e quem coloca meu nome no Google sabe, tem mais de 70 páginas com inúmeros títulos, Museu do Crime, Museu da Corrupção, Museu de não sei o quê. E eu levei muitos anos para conseguir uma oportunidade de voltar a trabalhar na minha área e mostrar que eu tinha capacidade, que eu não era isso. Você, eventualmente, se arrepende do que você fez, ou você acha que seu arrependimento veio a reboque do fato de ter sido pega, de ter sido presa? E você acha que, nesse sentido, a prisão te revelou um sentido moral maior para a sua vida? Você acha que a prisão foi uma coisa que te ensinou alguma coisa para além do prazer pessoal, um sentido de realização no seu trabalho digno, por exemplo, que você faz hoje? O que eu fazia era digno. Eu era formada, eu apresentava planos. Você foi planos. acusada de um crime. Entendeu? Acusada de um crime que eu não sabia. Tá. Então vamos lá. Se for para estender aqui, o programa leva muito tempo para eu explicar o que é um fundo de investimento, que são N empresas, às vezes 100, 150 empresas que montam um fundo de investimento
E eu não sei cada CNPJ que tá Mas lá. você desconfiava de que alguma coisa estava turva ou não? Você foi enredada Não, de uma porque eu maneira era completamente cega de amor. ingênua. Eu era cega de amor, eu gostava da vida boa que eu levava, trabalhava e gostava, e eu achava que aquilo era a minha oportunidade de vida. Realmente, quando aconteceu, a minha casa caiu. Você e deixou de amá-lo quando soube que ele era um corrupto? eu deixei de amar quando eu descobri as traições dele. Olha que doido, né? Você deixou de amar quando soube que ele te traía, Ele mas me quando colocou ele era na meio cadeia, mas eu corrupto, não deixei de Curioso. amar ele. A corrupção sexual afetiva é pior que a corrupção financeira, não, Rob? Pra mulher é. Pra você foi? Pra mim foi. Você acha que você foi usada, então, como objeto? É. Por alguém que Não, você amou? Não, ele me traía com outras mulheres. Quando eu Várias. estive na cadeia, que eu descobri tudo o que aconteceu, porque daí caiu o mundo de tudo, eu ainda gostava dele, chorava e falava, não, vou estar com você e tal. Mas quando a delegada começou a colocar coisas dele, traições e tudo, daí ali o meu mundo caiu. Aí eu falei, não, agora eu só não posso dar um tiro no meu pé, né? Mas o resto... Querida, você hoje é religiosa, né? Você é kardecista, se converteu ao espiritismo. Em que medida a religião teve um papel, está tendo um papel preponderante na sua vida? Você acha que um princípio de Deus, de bondade etérea, melhorou a sua vida? Transformou o seu prazer pessoal num princípio de realização para além da felicidade frugal e passageira? Eu acho que a religião na vida da pessoa é importante, claro, mas não é algo que muda a personalidade e nem faz um caminho. Eu acho que isso são pessoas que realmente elas precisam de algo para justificar. Por exemplo, eu já fui, nasci no protestante, fui criada no catolicismo, já passei pela Umbanda, pelo evangélico e hoje eu sou kardecista, mas eu gosto de conhecer por que certas coisas acontecem na tua vida, por que certas pessoas passaram na sua vida, por que você está passando por isso. Então, é mais um conhecimento, mas todas as religiões eu gosto de ter esse conhecimento porque todas respeitam o Deus que é um Deus maior, né? Então, a religião é um sistema de sentido, né? Você acha que a sua vida hoje tem um sentido e a religião te ajudou nessa busca de um sentido? A vida tem sentido? Qual é o sentido da vida? É uma pergunta complicada pelo momento que eu estou vivendo, assim, de tudo que eu vivi. O sentido da vida eu acho que é você aprender com os erros e acertos. Sim. E eu falo isso o tempo inteiro. Pô, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a Lu que eu sou, com meus erros e acertos, a soma disso. Sou muito condenada pelos meus erros, mas também sou muito admirada pelos meus acertos. Você assusta pela sua beleza muito visível, muito Obrigada. Ostensiva. Você se considera, assim, de alguma maneira, uma palavra que eu até não gosto muito, uma mulher empoderada, você sente que de alguma forma isso faz com que os homens corram de você, ou pior, você sente que de alguma forma homens que eventualmente têm um ego muito grande, um senso de poder muito grande, se aproximam de você? É uma couraça a sua beleza? Eu acho que eu estudo muito sobre isso, o empoderamento da mulher e o feminismo também. Isso é uma linha muito tênue, porque esse feminismo, na verdade, são traumas que as mulheres sofreram e elas criaram uma barreira. Então, entre você intitular uma mulher empoderada e feminista é algo bem complicado. Eu diria que hoje, pelos meus últimos ocorridos, desde eu ser presa, entre outros acontecimentos, agressão e outras coisas, eu acho que hoje eu tô meio Ares, que eu digo que eu virei meio contra homens. Vamos lá. Tô num período... Contra homem. Não digo que eu gosto, não é que eu estou a favor, gosto de mulher, não existe isso. Não tem um sentido sexual, Entendi. Mas não desconfia estou de aberta. homens? Eu estou aberta mais para relações, porque eu já vivi muitas coisas que Você desistiu do amor? Eu dei um tempo. Pedi um tempo. A vida se divide entre o tédio e o desespero, né, Lu? O tédio, quem falava não sou eu, o Schopenhauer. O tédio quando você não está amando e o desespero. Você tem o desespero de estar com a pessoa, o desespero de perder a pessoa, o desespero de ser traído pela pessoa. O que é preferível, o tédio ou o desespero? Eu sou uma pessoa muito intensa. Cara, ou eu tenho um amor profundo, que eu paro na cadeia, ou eu tenho um ódio que eu acabo com a pessoa. Você disse que tem um estudo, uma aproximação meio turva em relação ao feminismo.
Eu considero que o feminismo deu grandes vantagens. Grandes Sim, vantagens, não, direitos da muitos. mulher. Mulher não podia ter herança, mulher não podia trabalhar, Sim, sofrer violência doméstica, eu concordo tudo. Mas o feminismo contemporâneo, não sei se você concorda comigo, ele está muito na questão da castração dos homens, de achar que todo mundo é canalha, cafajeste, abusador, aproveitador. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: esse feminismo contemporâneo que demole todos os homens, nasce da mulher que tem dedo torto, que eventualmente só busca e vai atrás de homem cafajeste e depois diz: todos os homens são canalhas. Você acha que o seu feminismo não é meio psicológico? Te corrijo. Você tem dor do dedo Já podre? te corrijo, porque você está falando que ninguém vai atrás de homem que não presta. Não acontece isso. Você é um homem inteligente e você sabe que a gente atrai... Mas você fez boas escolhas para homens? As minhas escolhas não vieram do que eu fui atrás. Minhas escolhas vieram, às vezes, do que eu vivi na minha infância, do que eu tive de exemplo lá atrás como meu pai. E que eu acho que é confortável para mim. Então, os homens que vieram seguintes são parecidos porque é confortável para mim. Você é um homem inteligente, você estudou psicologia. Então, você não pode dizer que eu fui atrás de homens que eu tenho o dedo podre. Qual o exemplo que o seu pai deu que influiu na escolha dos homens que passaram por meu pai era um cara que traía minha mãe, era alcoólatra, todos os meus homens tinham problema com algum vício e traíam. Mas não dá pra traíam culpar. não só com mulheres, mas traíam também de outras formas, digamos, entendeu? Enfim. Mas você não acha que você, colocando esse gosto em relação à projeção que você fez do seu pai, você criou assim uma espécie de vício do seu desejo, que escolheu homens que se aproximavam de você e você gostava desses homens pelo poder exercido, que lembrava de alguma forma esse poder meio turvo do seu pai? E você não acha que você escolheu mal? Eu não fiz uma projeção. Você não acha que teve o dedo torto? Eu não fiz uma projeção. Você está novamente me julgando. Eu não fiz uma projeção. Eu tô te perguntando. Eu não fiz uma projeção. Nada do que acontece na vida de uma pessoa é projetado. Ou, digamos, é arquitetado. Eu não arquitetei ir para a cadeia, ficar 5 dias lá numa penitenciária com 50. Eu não escolhi um homem corrupto. Eu escolhi um homem que me tratava como princesa, que me deu o meu melhor, que me levou para os melhores lugares do mundo, que me tratava como rainha. Eu escolhi um homem assim. O que aconteceu de tabela, infelizmente, nada vem só com o bônus, vem um ônus também. Ele foi um erro ou existe uma série de erros na sua vida amorosa? Você só teve um erro? Eu tive vários. Então pronto. Eu erro todo dia. Respondi a tua pergunta. Todos nós erramos. Eu erro todos os dias. Querida, você foi presa. Como é que é o sistema penitenciário brasileiro? Como é que você julga o sistema penitenciário? Te fez repensar a vida? Você acha que é justo as pessoas estarem lá? Você acha que existe um tratamento? Como é que você julga o sistema penitenciário brasileiro? Eu acho que esse bloqueio que eu tenho sobre relacionamento veio muito sobre essa fase que eu fui presa. Porque 99% das mulheres que estão lá, fui para a Colmeia, que é uma penitenciária em Brasília, e 99% das mulheres, 99,99% das mulheres que estão lá estão presas por causa de homem. Serviram de mula, de proteção, mulheres grávidas que tiveram seus bebês lá dentro e ficaram esquecidas lá. Os caras estão fora, continuam fazendo seus males e elas lá. Então, isso foi muito triste para mim, foi um bloqueio muito grande nessa parte, assim. Você está dizendo, então, a gente está reiterando essa questão, que a criminalidade, que a violência, que o senso de estabelecer o mal e a injustiça é uma coisa muito mais masculina que feminina? Não falei isso. Eu acredito que sim, porque desde os primórdios... Não, cada um tem sua escolha. Sim. Eu tenho as 2 tatuagens, eu olho ela todos os dias. Um anjinho e um diabinho. Todo dia que você acorda, você tem um lado para você escolher. Qual é o lado que você quer seguir? Quais são as decisões que você vai tomar? Então, você tem um caminho para seguir, ela sempre tem 2 vias. Eu não estou aqui falando, eu acho que desde os primórdios o homem, como ele sai para caça, indiferente do que ele vai caçar, ele vai caçar. A mulher está ali esperando a caça, indiferente do que vai trazer. Pode ser um humano ou um rato. Ela vai cozinhar. Vamos lá, fazendo uma analogia. Não estou dizendo que ela é mais inocente, mas sim, elas são mais frágeis ao ponto de se envolverem por amor. Você pode dizer, está usando o amor para se dizer que você é inocente no que você fez.
Gente, você pode entrevistar aqui 100 mulheres e perguntar para elas o que elas fizeram por amor. O amor é uma inocência calculada, racionalizada? Você acha que você não intuía a imoralidade do seu ex-amante e ex-marido, que eventualmente estava fazendo algum tipo de falcatrua? Você acha que inconscientemente você surrupiou a verdade que você percebia nele por amor? Você acha que a mulher parece que sempre se engana por amor, ou acha que existe uma sordidez também, tanto na alma masculina ou quanto na alma feminina? Eu tinha tanto amor por ele e admiração que até o que ele fazia de mal eu achava bom. Que doido, né? Você admirava o poder que ele tinha? O poder seduz, né? Qual tipo de poder Não que mais é o seduz? dinheiro. Todo mundo me pergunta. O poder? É o poder. A mulher idealiza muito, né? O homem tem um sentido mais visível. O homem é mais tosco, é mais primitivo na sua libido. Uma mulher bonita deixa ele embasbacado, inclusive, porque ele pode desprezar intelectualmente e moralmente. O senso de dinheiro, o senso de poder, o senso de... Que tipo de poder te atrai mais no homem? A admiração. Quando eu passava nos lugares que as pessoas sentiam aquela admiração meu ex, ele veio do Líbano, ele vendia calça jeans, ele foi hostess de hotel, ele virou um dos caras mais milionários do Brasil, o segundo maior doleiro do Brasil. E onde ele passava, as pessoas tinham uma admiração. E ele não dava dinheiro para ninguém, ele não tinha essa moeda de troca, era o poder mesmo, de saber, caraca, olha, esse cara é muito foda. Esse cara é muito foda. Eu olhava e falava, caramba, eu tô com esse cara é muito foda. E eu não me questionava por que ele chegou a esse ponto de ser tão foda. Ele era foda para ter poder de ganhar dinheiro e de estabelecer essa admiração que tem, uma coisa bem capitalista, né? De ascender socialmente, economicamente. Agora, a gente tem, por exemplo, o exemplo talvez mais grandioso de um poder afetivo, misericordioso, que é o poder do Cristo. Sim. Você acha que você mudou a sua perspectiva de admiração e de ter tesão pelo poder de um homem? Você se apaixonaria, por exemplo, por um grande poeta? Um homem que sabe ler as pessoas, que sabe ler a realidade, um grande filósofo? Ou não? Você ainda continua com o estigma do poder? Eu me apaixonei pelo meu segurança. É? Me apaixonei pelo meu segurança particular, que não tinha o mesmo poder aquisitivo, e eu fui... Totalmente, acho que foi o maior amor da minha vida. E então maior além do que o ler. Não, eu acho que o amor não tem essa tabela que você está falando. Não. Não tem essa tabela. Tem que ser poeta, tem que ter dinheiro, tem que ter poder. Você não tem uma perspectiva única de admiração e de libido, né? Não. Hoje, acho que hoje eu alcancei até uma pose do tipo... Ou eu estou muito magoada pelos homens, né? Ou eu estou num poder de que eu vejo que o cara tem que ser muito foda, entre aspas, foda, assim, em todos os aspectos, ser diferenciado para poder causar alguma coisa. Lu, o que você está fazendo da vida hoje? Você está trabalhando duro? Você é uma digital influencer, pelo que você disse, a nossa produção, né? O que é... você influi as pessoas através do quê? De que princípio? Qual é o seu trabalho? Então, hoje? Quando eu fui presa e solta, eu não tive espaço para nada. Perdi todos os meus patrocinadores. Sou modelo desde os meus 17 anos. Mas quando eu fui presa, perdi tudo que eu tinha. Desde o emprego, que eu sou formada, as minhas campanhas e tudo. Aí a gente foi para fazer entrevistas. Mesmo assim, eu vivia muitos bloqueios, porque as pessoas não querem falar sobre política. Então, eu não tinha muito espaço. Onde eu virei Miss Bumbum, que eu tive que mostrar a bunda. Falei, cara, eu vou fazer do limão uma limonada. E assim foi indo. E não tinha trabalho, mandava meu currículo. Hoje as pessoas, todo mundo coloca seu nome no Google. Pô, tenho mais de 70 páginas no Google lá. E não tinha como eu conseguir emprego. Mas eu consegui, graças a Deus, aqui em São Paulo. Já trabalho 5 anos no escritório de advocacia. Parte administrativa financeira de um grande escritório de advocacia. Tenho muito orgulho disso. Invisto no mercado financeiro. Eu sou formada pela XP, invisto no mercado financeiro. Tive alguns golpes de sorte na pandemia, que eu consegui refazer minha vida financeira.
E ser digital influencer para mim mudou muito a minha vida porque eu consegui hoje inverter o que as pessoas pensavam de mim. O que eu era só peito e bunda e fitness. Eu gosto de mostrar que as mulheres têm poder de inverter a vida delas, que elas têm que trabalhar, elas têm que ter seu dinheiro, independente se é vendendo sorvete ou qualquer coisa, pipoca, e tem que ter o seu dinheiro pelo menos para comprar sua calcinha, para, entendeu? Não depender de homem, porque eu sempre digo isso para todo mundo, a maior liberdade de uma mulher é a sua independência financeira. A gente tem, Lu, para acabar esse primeiro quadro do nosso programa, desde a pré-história, a divisão de papéis normativos, né, entre homem e mulher. O homem sempre foi considerado como um macho provedor, o homem que sustenta a casa, que traz o alimento, que faz a educação, a mulher que cuida da prole, que é afetiva. Todos esses papéis se misturavam inarredavelmente. Qual é o benefício que a mulher tem com esse feminismo contemporâneo que libertou ela dessas amarras, de estabelecer um estereótipo de ser sempre dependente do homem? Você acha que essa libertação está sendo frutífera em todos os aspectos ou está gerando simplesmente mais trabalho e mais complicação para a mulher que tinha um sentido de vida muito mais simples há uns 50, 60 anos atrás? Eu não vou entrar agora num quadro de política, porque eu acredito que você deve me perguntar isso no próximo, mas assim, eu não sou muito a favor do feminismo, não, tá? Sim. Eu fui criada nos antigos, onde a minha mãe realmente cuidava dos filhos, ficava em casa, e meu pai que trazia a comida e alimentava a casa, enfim. E hoje eu sinto falta disso. Apesar de eu ser uma mulher empoderada, de eu ter meu dinheiro, de eu ganhar e eu ter as minhas propriedades, mas eu sinto falta de ter um homem para me cuidar. Você quer depender do poder de um homem também, não, apesar de ser independente, é isso? Sinto falta do cuidado que os homens antigos tinham. De cuidar da mulher, de saber se ela está bem, olha, trouxe a comida, estou pagando as contas da casa. Mesmo que eu tenha muito, eu posso comprar um carro para você, mas eu gostaria que você pagasse as contas da casa. Porque eu quero me sentir protegida, eu quero me sentir cuidada, eu quero me sentir amada. E isso não sai da gente, porque mesmo que o feminismo pode brigar a modernidade, mas a mulher, ela gosta de ser cuidada. Ela gosta de ser cuidada. E por mais empoderada que ela seja, ela quer ter um homem que cuide dela. Mas você não acha que isso confunde os homens? Porque os Confunde. homens, assim, eles ficam completamente confusos. Perdidos. A mulher, as feministas, sobretudo, querem um homem mais sensível, mais gentil, que respeite a autonomia, que respeite a independência, que respeite a personalidade e o caráter da mulher contemporânea. Mas aí você chega, e muitas mulheres chegam e dizem, mas eu quero um homem que estabeleça um cuidado. Não dá uma esquizofrenia, não dá um bug na cabeça da machaiada toda, não? Eu acho que dá das mulheres também. Pois é. Qual que é a solução para isso? Eu acho que a gente está vivendo um meio termo. Eu acredito que, eu até aplico isso muito nas minhas redes sociais, e que a gente existe para você melhorar as coisas, você passa por muito ruim para começar a achar um equilíbrio. E a gente está passando exatamente essa fase, onde não está tendo o equilíbrio. As pessoas estão perdidas, inversão de valores total. Os homens não sabem o que fazer com as mulheres e as mulheres já não sabem mais o que fazer com os homens. Porque elas querem uma coisa, já estão muito machucadas e usam já as histórias passadas, que as mulheres realmente eram muito, muito maltratadas. Não maltratadas, eram submissas, vamos lá falar. Elas se revoltam e hoje elas querem viver um outro mundo que assusta os homens. Mas eu acho que daqui a uns anos, eu acredito que a gente deve encontrar um equilíbrio. Você falou que você foi traída várias vezes por esse que foi um dos grandes amores da sua vida. Existe uma tradição sociocultural, desde a pré-história, né, do homem espalhar semente. Uhum. Por óbvio, as feministas não discordam, mas tudo bem, é uma realidade. Os homens são naturalmente mais promíscuos. Sim. Eles ficam com mais mulheres. As mulheres, pelo próprio fato de engravidar, pelo signo da fecundidade, né, ela tem que escolher um parceiro no sentido biológico do termo, no sentido social do termo, que lhe garanta um sustento desde a pré-história, ou que lhe garanta esse cuidado e essa atenção que você falou. Sim. Então, vocês têm uma libido mais madura, vocês escolhem melhor. Você acha que dá para ter um sentido de entendimento maior dessa traição dos homens? Ou você acha que traição é canalice e ponto final? Ou dá para estabelecer uma complacência, esse instinto biológico e social do homem ser mais galinha que as mulheres? Eu acho que por eu não me considerar uma pessoa tão correta,
por Você tudo que eu já perdoou seu passei. ex por ter te traído? Hoje? Não, a gente nunca mais teve nada. Sim. A gente é amigo, né? Já se Ah, falou é? e tal. Mas eu não perdoei pra voltar. Eu não virei inimiga. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu amo, eu odeio. Eu posso, às vezes, fazer coisas por raiva, mas depois eu passo por cima e falo, quer saber? Deixa essa energia pra lá. Mas não volto. Eu realmente não consigo. Já passei por um relacionamento onde a gente separou. A pessoa ficou com outra pessoa, eu fiquei com outra pessoa, mas quando a gente voltou eu não consegui. Não consegui, porque só de imaginar que a pessoa que estava comigo já ficou com outra, eu não... Bom, Lu, a gente vai entrar agora no quadro íntimo e pessoal, onde a gente vai adentrar no seu corpo, no seu espírito, na sua história, na sua alma de maneira mais intensa. Queridíssima, você teve uma ruptura total de um princípio de vida que você tinha antes e tem agora. Você acha realmente que você é mais feliz hoje do que era antes? Ou você tem um sentido de realização maior do que o prazer pessoal que você tinha antes, com os luxos da riqueza que você tinha naquela época? Sou muito mais feliz hoje, porque quando você depende de alguém, você tá na corda bamba, né? Porque hoje você é bom para essa pessoa, mas ele pode te trocar em... Você tem metas mais humildes, mais baixas, assim? O seu padrão de vida diminuiu e você está contente com esse padrão de vida? Você tem saudade do passado? Eu acho que eu já vivi tanta coisa na época que eu não tenho aquela... Eu via que era uma futilidade do momento, não sinto essa falta. Hoje eu sinto falta de coisas simples. Já casei 4 vezes, mas eu sinto falta de casar, ter a minha casa, uma família... Um cachorro, um gato e um papagaio, entende? São coisas simples. Se der para fazer uma viagem para o exterior, ok, mas eu já vivi tanta coisa que hoje minhas conquistas, meus desejos de conquista são diferentes. Diferentes, não digo menores. Você tem um filho, né? A Tenho sua um relação filho. com ele é boa. Qual o sentido? Eu acho que é o sentido de toda a vida, o mais claro, pelo menos o mais objetivo, é um filho, que é o prosseguimento Sim. da sua vida, é o prosseguimento da sua carne, é o prosseguimento da sua alma. Você molda de alguma forma, Sim. ajuda a moldar aquela pessoa para a liberdade que ela vai ter. Como é que é a sua relação com o seu filho? O que seu filho representa para você e representou nesses momentos de turbulência pelas quais você passou? Eu não moro com meu filho desde que eu fui morar para Brasília, né? Ele mora com meus pais, mas a gente sempre foi muito próximo. E eu digo que nos últimos tempos até a minha relação com ele não foi muito boa exatamente porque eu fui muito mais amiga do que mãe. Então eu acabei deixando o espaço de ser amiga, de cobrar, de fazer as coisas, onde acabou se perdendo a hierarquia dessa parte, assim. Mas eu sempre me dei muito bem com ele, com a minha família e tal. Mas é um momento também, né, de adolescência, eu não concordo com algumas namoradinhas e comportamentos. É claro que mãe não vai gostar, então é normal, é o tempo. Você é uma mulher muito bonita. Obrigada. Ainda é uma mulher muito bonita. Obrigada. Mas os anos se passam. Você construiu também boa parte da sua beleza. Você fala de maneira muito aberta. As cirurgias plásticas, o silicone. Em que medida você acha que você é dependente ainda desse conceito de beleza? E eu faço uma segunda pergunta. Você tem medo de envelhecer? O meu último casamento me ajudou muito nessa superação. Realmente eu tinha muito medo e até mentia a idade e tal. E aí ele que me ensinou e falou, Lu, fala a tua idade verdadeira, que é muito mais fácil você falar a sua idade verdadeira para as pessoas disserem, você tem 42, impossível. Você tem um filho de 22 anos, impossível. Do que você falar que tem menos e as pessoas ficarem te questionando. Realmente já fui muito dependente da beleza desde muito nova, até porque eu trabalhei com moda, já tive bulimia, anorexia, depois virou vigorexia, tive que ser tratada. Falo muito isso nas redes sociais sobre a dependência dessa beleza, que não existe essa beleza perfeita, né? Principalmente agora nas redes sociais com filtros, enfim, que as pessoas acreditam que todo mundo é perfeito. E já fui muito viciada, já quase morri por alguma cirurgia plástica mesmo que eu fiz, de 16 que eu fiz, né? E hoje fazem 5 anos que eu não faço nada assim que seja invasivo, uma cirurgia plástica mesmo, né? Eu faço tratamentos estéticos, cuidado. Eu acho que até porque eu não tenho nem tempo. Eu trabalho e eu voltei a fazer o que eu gosto, que é trabalhar, exercitar meu cérebro, não só meu corpo, e bunda e peito. Então isso me fez mais satisfeita comigo mesma. Eu gosto que quando as pessoas falam, caramba, mas você é bonita, mas é inteligente. Caramba, mas você é assim toda, mas
sabe conversar, sabe, entendeu? Esses são os melhores elogios para mim. Então, desviou muito o meu foco. Eu vejo que eu agrado muito mais os homens pelo que eu sou, pela minha inteligência, pelo que eu aprendi, que eu posso agregar na vida deles em forma de conhecimento, do que em peito e bunda, em corpo. É um agregado, né? A gente falou muito em sentido de vida, sentido de prazer, sentido de realização para além do prazer. Você gosta de beber, né? Gosto. Você já se drogou também? Não. Em que medida você usa qualquer tipo de substância, álcool, qualquer tipo de droga, Ah, para eu fugir da... Por que você gosta de beber? Você gosta de fugir da realidade? Você gosta da sensação de torpor? Você gosta de sentir dessa lógica clara de um sentido estabelecido da vida? O que te faz, o que te fascina no álcool? O álcool, ele me tira... Primeiro que eu tenho crise de ansiedade. Sim. Então, eu trato isso com remédios. E o álcool, ele baixa a minha adrenalina. Então, eu uso meio que uma fuga mesmo. Uso com sei lá, uma frequência de sexta, sábado e domingo. Fim de semana. Fim de semana. Mas é isso mesmo, para uma fuga dos problemas, às vezes das angústias, das mágoas, da solidão. Mas chega a ser um problema o álcool para Não, você? não, Ou você não. administra super bem? Não, é tranquilo para mim. Apesar de eu ter tido histórico na minha família, mas é tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou das traições do seu marido. Tem umas histórias meio pitorescas, assim. Parece que você foi presa na mesma cela da mulher do seu amante. Foi isso? Como é que se deu essa Era relacionamento ex-mulher dele entre na vocês época, duas? né? Era ex-mulher dele, porque eu comecei como amante dele, depois Sim, ele você se casou com ele, Ele né? foi expulso de casa pela mulher, mas todos os negócios dele eram no nome da ex-mulher. Ele entre enganava aspas. todas as mulheres, colocava todo mundo para trabalhar para ele, né? Exatamente. É uma coisa curiosa. E aí, como é que foi o relacionamento de vocês duas na cadeia? Vocês se aproximaram? Foi horrível. Sim. Horrível, porque eram 5 dias, só que eu não fiquei os 5 dias, né? Eu fiquei 3 dias na Polícia Federal, na cela da Polícia Federal, e 2 dias na Colmeia, que é a penitenciária. Só que ela já estava lá. E quando você tem os 5 dias, que é a prisão provisória, preventiva, que se chama preventiva, você não tem direito à cela especial. Inclusive ela, que era também formada, não teve, ninguém teve, das meninas que foram presas com a gente, nem eu. E aí, quando eu cheguei, ela já tinha contado para a cela inteira, mais de 45 presas, Eita. que eu era a ex-amante do marido dela, que se chama pé de pano. Esse é o termo que se usa. Resumindo, aquela noite eu dormi pelada, no chão, com um monte de rato e barata, porque era o meu castigo. Você foi castigada por todas as detentas, porque você era... Existe esse código, então. Pé Se de você é pano. amante de uma mulher, você vai pra Se chama pra pé de pano. Aí eles tiraram toda a minha roupa e deixaram eu dormir pelada no chão. Porque lá você paga jega, não sei se você... Eu falando o que é como a jega. prisioneira aqui. Eu não sei. Me Sabe conta. prisioneira, gente? Conta pra gente. Jega é as pilastras de concreto onde as presas dormem se pagar. Você tem que pagar R$50 o dia para dormir na jega, senão você dorme no chão, uma empoleirada em cima da outra. Aí eu já tinha pago a jega, mas por castigo, por eu ser uma pé de pano, eu tive que dormir nua no chão. Entre ratos, baratas, drogadas, enfim. Você foi traída por um transexual. Isso piorou a sua condição de, entre aspas, mulher traída? Para você completamente irrelevante? Não, já é outra relação, né? É outra, né? Já é outra. Vamos dar nome aos bois, né? Aí já é outra relação. Depois desse eu tive um outro relacionamento onde eu morava com ele 2 anos e ele tinha um caso com um travesti, né? Você acha que ele é gay? Ou não? Não. Ou isso não torna ninguém gay? Ter um caso com um transexual, ter amor por um transexual? Eu não... É bem complicado dessa opinião, né? Mas a minha opinião, quem procura um transexual, ele é gay. Ou no mínimo bissexual, desculpa. É uma figura ambígua, né? Até uma porque figura se você é um homem e você tem os 2 buracos em mim, tu vai procurar um homem? Não existe isso. É porque o signo da fecundidade, você já passou por uma crise, parece, de bulimia, né? Quando era mais nova. Você tinha uma dismorfia que você se achava gordo o tempo inteiro, é isso?
Quando você é modelo passarela, geralmente as meninas passam por isso. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu acho que esse negócio de mulher muito magra é coisa de estilista gay, quer que as mulheres fiquem retas como rapazinhos. É mais fácil. E, eventualmente, você tira esse signo da fecundidade que eu estou falando, o corpo, entre aspas, a boa parideira, e as mulheres ficam esquálidas, e aí, por um senso de mimetismo, as mulheres criam esse novo tipo de padrão estético, que é de homens que não gostam de mulheres, e, eventualmente, os homens começam a imitar esse gosto de homens gays que não gostam de mulheres. E as transexuais, em grande medida, elas mantêm esse padrão medieval, né, de mulheres boas parideiras. Você não acha que é por aí? Não pensado nisso aí, não. Mas é claro. Nunca houve na história da humanidade, até os anos 60, 70, essa apologia total a um princípio de magreza absoluta. Na história da humanidade, as mulheres eram todas curvilíneas. Aí vem um tanto de estilista gay que, eventualmente, chega lá e fala, olha, o novo padrão de beleza, de elegância, agora é da mulher magrinha. Você não acha que esse tipo de padrão cultural incutido na cabeça da mulher, e as transexuais ainda são curvilíneas, talvez seja isso que atrai tantos homens assim, você não acha que isso deturpa o próprio sentido de beleza a ponto de vocês caírem numa esparrela e se transformarem em rapazinhos retos, como tábuas, como querem os estilistas gays? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pense nisso, porque você é cheia de curva, você tá linda. Não, mas eu já pesei 47 quilos. Quanto você pesa hoje? Você pode falar? Eu peso 72 e eu tenho 1,75 m, mas já pesei 47 quilos. Eu era totalmente anoréxica. Como é que foi? Como é que você rompeu? Como é que você venceu essa anorexia? Depois que meus pais me internaram, eu tive que passar, tipo, num spa, entre aspas, para desintoxicação psicológica, digamos, dessas minhas neuras de ser magra, porque quando a gente é modelo passarela, você vai em casting, às vezes você não é escolhida, mas é porque não é teu perfil, você não é magra, ou você não é morena, você não cabe, enfim. Mas na tua cabeça é embutido que você não está magra o suficiente. E era muito triste, porque eu estava com a minha família, que são muitos irmãos, pai e mãe, eu comia e já bebia muita água para justamente fazer a bulimia. Para ir para o banheiro com escova de dente e vomitar tudo já após comer. Só que você só não faz aquilo só com a comida, você eleva além disso, né? Você vai danificando o seu corpo, tira todos os nutrientes, vitamina, fica doente, enfim, se destrói. Foi o mundo na moda que te enfiou esse conceito? Você acha que o mundo na moda ainda é assim, cruel, por um princípio de beleza que talvez nem seja tão belo assim? Eu não gosto de culpar ninguém na vida toda. Você vai me perguntar, a gente constrói os nossos desejos, a nossa cultura, a nossa vontade, a nossa personalidade também pelo entorno, né? O que te influenciou, eu acho, nessa sua patologia? Eu digo isso e eu prego muito nas minhas redes sociais, que eu acho que a gente não tem que procurar culpado para nada. Eu vivi uma infância onde meus pais eram ausentes e eu sempre quis que meus pais fossem presentes, eu queria chamar a atenção, então eu era a filha mais CDF, eu era a filha que fazia mais os trabalhos da casa, então eu queria ser sempre a melhor em tudo. Inclusive, entre eu entrar na moda e querer ser a mais bonita e aparecer nas maiores campanhas, e inclusive em fazer as maiores da vida, entende? Então, tipo, hoje com a minha maturidade eu entendo que muitas das coisas que eu fiz foi sempre para chamar a atenção. Então, chamar a atenção de quem? Para quê? Eu não sei, talvez no início dos meus pais. Depois você se perde. A mente humana é muito... A mente da gente mente pra gente. Então, só vão mudando os padrões e as pessoas que entram na sua vida. E eu trato isso muito com terapia, a vida inteira, desde meus 17 anos, justamente para me tornar um ser melhor todos os dias. Né? Eu vou repetir a pergunta. Você disse que você fazia no começo para agradar seus pais. Sim. E você que disse que queria chamar a atenção. Hoje, você quer chamar a atenção de quem? Você quer agradar a quem? Quem são as pessoas que fazem com que você faça algo de melhor para si e para os outros em geral? Já passei por fases de agradar o próprio meu ex, que eu te falei, que era um amor absoluto, que eu fazia tudo. Já passei por fases das redes sociais, onde muitas meninas se envolvem fazendo procedimentos estéticos em lugares totalmente inapropriados para agradar as redes sociais e ficar num perfil que não existe. Então, assim, hoje eu estou tentando me agradar. Estou tentando me agradar, mas você tem valores rígidos às quais você acha que você está sendo agradável a eles? Tenho. Quais são?
Neste momento, não me envolver sexualmente com ninguém. Faz meses já. Mas você acha que isso é uma vantagem? Você acha que isso é uma virtude? Não ter nenhum tipo de envolvimento Não sexual? falei que é virtude, eu falei que é algo que me agrada, porque eu acho que não suja a minha energia, e se for para eu ter uma relação sexual com alguém que não me agrega nada, entre aspas, não é que agrega em dinheiro, que não vou ter uma continuidade de um relacionamento, eu prefiro não ter nada. Não vou sujar a minha energia. Duas perguntinhas para terminar esse papo nosso aqui. A gente falou muito de traição. Duas perguntas. Você já traiu e você sempre foi fiel a si mesmo? Já traí, muitas vezes, e nunca fui fiel a mim mesma. Quem é você mesma? Quem é a pessoa que está aí que você acha que, de alguma forma, você traiu sempre? Existe uma Lu Hoppers que a gente pode decifrar, que a gente possa analisar, que a gente possa personificar para dizer, eu traí esse modelo ideal de pessoa que eu acho que eu poderia ser? Ou você é essa pessoa? A Lu hoje? Hoppers que eu sou na internet, que eu prego muito, Sim. é a Lu Hoppers que eu tento ser. O que eu hoje prego para as meninas, faço Quem você muita tenta terapia, não me trair, me amar, amor próprio, não deixar com que homens me agridam, me roubem, me coloquem na cadeia, que eu não me traia a ponto de passar por cima dos meus valores para tentar agradar ninguém. Isso é uma busca constante, é uma luta constante. Lu, você disse que não tem relacionamento sexual há alguns meses, que você quer se preservar. Você acha que você tem medo de amar novamente? Tem. Por quê? Porque amar tem que ter coragem para amar. Tem que ter coragem. E todas as vezes que eu tentei foram bons, não posso dizer que foram ruins, mas eu não tive experiências muito boas, assim. Então, eu estou dando um Mas tempo. não amar é pior? O que é preferível? O meu Lu coração Hoppers? livre é legal. O tédio de não amar ou o desespero de amar? Não amar não é não viver? É sua. Essa tradução Isso é um Schopenhauer, me coloca no meio. Não amar não é sofrer mais que amar? Porque Coração amar te dá um livre. sentido e o sentido de vida é doer. Coração livre Não é é a não? melhor coisa. Limpo de quê? Mas o coração limpo e vazio não é ruim? Vazio porque eu não tenho ninguém que eu ame? Quem te falou, eu posso amar meu gato? Mas o tem um sentido gato da vida não é o outro. maravilhoso. Não é fazer. Quando você faz um trabalho no Hopper, você faz pelo outro. Quando você constrói uma casa, um pedreiro dá um tijolo pelo outro. Quando você faz um poema, você faz um poema para o outro. Quando você faz uma rede social, você está fazendo pelo outro. Sim. Isso tudo é amor ao próximo. Aham. Então, quando você não ama, você não se sente de alguma forma vazio. Amor no sentido marital, no sentido conjugal, no sentido afetivo, sexual. Não fica um vazio naquele lugar. Tudo bem, amor é uma angústia, é sempre uma angústia, mas viver é uma angústia, porque a gente não sabe nem porque a gente está vivo. Mas você mesmo respondeu a minha pergunta. Você citou várias coisas aí que Eu a gente citei, pode mas eu amar. não tô te dando resposta, Posso eu amar quero um saber o gato, seguinte. eu posso amar meu trabalho, eu posso amar as redes sociais e o que eu faço, eu Você posso amar um ultrapassou o sexo. estudo. Só que neste momento eu não me sinto confortável e não achei ninguém que vale a pena eu arriscar isso. Mas nunca ninguém vai valer totalmente a pena. A gente vai sempre se trair pelo ideal que a gente faz. Lu Hoppers, o que você queria me perguntar para acabar na sua entrevista? Eu não vou te perguntar, eu vou te elogiar. Muito obrigado. Fiquei surpreendida com a sua inteligência, com a sua desenvoltura. Não lhe conhecia. Só tive o título de ex-BBB, mas olha, realmente, além de ter o cabelo meio feio... Tá horrível. É para fazer um contraste. O belo e o feio, como eu falei no começo do parabéns, programa. adorei sua inteligência, sua desenvoltura e olha, fiquei muito feliz de vir aqui. Você me amou? Não, não. Estou fora e nem vou transar, para. Não, falei de amor, calma, nem tanto. Querida, muito obrigado. Eu que te agradeço. Pela sua presença. Muito obrigada. Obrigado a você e parabéns você por tudo que você passou, pelas intempéries e boa sorte na sua jornada. Muito obrigada. Que você encontre amor também. Na hora certa. Gente, boa sorte no programa de vocês. Obrigada novamente. Obrigado a você. Obrigada, gente. Queridos amigos, agora a gente vai entrar exatamente no reverso desse programa, que é o quadro Pergunte o Adriles. Eu agora serei o entrevistado por vocês. Você, inteligente desse jeito, o que fez você fazer BBB? Olha, modéstia à parte, exatamente a minha suposta inteligência, que eu acho que o BBB, se você olhar com olhares mais profundos, é um palimpsesto. Ou seja, apesar e a despeito da estética pop que ele tem, você desnuda seu caráter, assim como Freud disse,
num programa, num jogo, num programa que é um jogo, você desnuda seu caráter para bem ou para mal. Você pode se descobrir um santo abnegado ou um canalha absoluto. Claro que esse é do ponto de vista filosófico, que eu aprendi muito trabalhando, estudando num reality show. E, eventualmente, inteligente, como você está dizendo que eu fui, eu aproveitei as benesses do BBB e estou aqui falando com você, exatamente pela exposição que eu tive na mídia. Para a próxima. Quais são suas dúvidas na nova empreitada? O que é torto? O que é direito? Você mente para você mesmo? A gente acabou de ter uma entrevistada aqui e que a gente falou e a gente descobriu que a gente mente para nós mesmos, que a gente eventualmente se engana o tempo inteiro, mas a gente se engana para estabelecer um princípio de maturidade. A gente se engana em relação a nós, aos nossos desejos, à construção da nossa personalidade. Então, dúvidas, meu caro, a gente tem, inclusive, para o que a gente vai comer na próxima janta, tanto mais na próxima empreitada, na próxima profissão, na própria pessoa que a gente vai amar. Quando a gente não tem dúvida, a gente virou um zumbi. A vida é um princípio torto. O que a gente faz é tentar endireitar. E a gente nunca endireita total. O dia que a gente endireitar plenamente a vida, a gente vai ser um cadáver. Qual é a melhor cidade do mundo para criar filhos e por quê? Filhos humanos, biológicos ou não. Querido, são as pessoas que tornam os lugares interessantes. O ser humano é mais ou menos o meio, a mesma coisa em qualquer meio em que ele esteja. Muda um pouquinho a cultura, mas são as pessoas que você ama, as pessoas com as quais você partilha seus valores, as pessoas pelas quais você é educado, com quem você se educa, as pessoas, os seus filhos que você educa, que tornam você uma pessoa melhor. Pode ser em Quixeramobim, em Nova York, em Londres e Paris. Quando você tem uma alma humana que te toca profundamente, você está no melhor lugar possível. Volto a dizer, são as pessoas que tornam os lugares interessantes. Por que as pessoas são seduzidas facilmente por candidatos populistas? Simples. Por que uma mulher linda é seduzida por um cafajeste? Por que uma pessoa é seduzida por um discurso, sei lá, progressista de esquerda? Porque são discursos mais fáceis, mais palatáveis. As pessoas, quando recebem soluções fáceis para problemas complexos, elas ficam exatamente embevecidas, seduzidas, quer seja por um político populista que te promete mundos e fundos, ou por uma pessoa que diz que vai te amar e, no fim das contas, te trai, te engana, te ludibria. Ou seja, o discurso fácil é o discurso do demônio. Cuidado. Por que o rico bem-sucedido é visto como bandido? Veja bem, o sentido do trabalho é você enriquecer. O sentido do trabalho é você enriquecer, do sentido moral do termo, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar mais trabalho. É claro, tem muita gente rica que usa e abusa do trabalho alheio para enriquecer. Esse é o sentido subvertido do capitalismo, né? O capitalismo é o contrário disso. Você trabalha para gerar mais trabalho, gerar mais renda para quem trabalha para você. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria ideal. E as habilidades são diferentes, eventualmente uns ficam mais ricos, porque têm mais poder, porque têm mais poder de sedução, têm mais poder de trabalho, e outros talvez não fiquem tão ricos assim, porque são poetas, eventualmente, trabalham com outro sentido moral de trabalho. Agora, o que não dá é para engolir o discursinho progressista que todo rico é responsável pela miséria social do mundo. Isso é discurso de ressentido e pobre, que eventualmente não teve chance na vida porque não tem talento na vida. Não culpe o outro pelo seu insucesso. Faça diante das circunstâncias em que você está o melhor trabalho possível e aí você vai ficar rico. Se não de dinheiro, se não de realização. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Já dizia Aristóteles. Tem toda a razão. Qual sua visão sobre espiritualidade e ciência? Elimine a religião da equação. Não elimino. Não elimino de qualquer forma. A espiritualidade, a religião é uma amálgama, um sistema de sentido que está ordenando a espiritualidade. Mesmo que você não seja, por exemplo, cristão ou católico, você vai perceber que o cristianismo foi quem sedimentou as bases morais da nossa civilização. E a ciência, a saber que existe um universo de 1 bilhão de galáxias, você não sabe por quê, vira simplesmente uma besteira. Eu dou um exemplo muito simples. Toda ciência fala o seguinte, você é um grão de areia a cujo universo é indiferente. Sim, mas sem a minha consciência que existe um universo de 1 bilhão de galáxias que eu nunca vou conhecer, mas que eu sei que existem, o universo vira um palco de diversões sem público. Se a gente diz isso do ponto de vista material, que dirá do espiritual? A ciência sem religião é uma besteira, é um buraco vazio. Quando você sairá do armário?
Eu nunca entrei no armário, eu sou eu. Eu sou heteronormativo, escala 1.5 da escala Kinsey. Algumas transexuais me deixam um pouco confuso, mas eu gosto e sofro pelas mulheres até hoje. Se eu fosse gay, talvez eu seria muito mais feliz. Os gays têm uma vida, acho que, muito mais liberta e muito mais tranquila que os heterossexuais, eu acho. Adriles, se o Molusco ganhar, você acredita que nos tornaremos uma Venezuela da vida? Olha, eu não quero acreditar em nada. Quem diz é ele. Quem diz que a Venezuela é um país maravilhoso, quem diz que a Cuba é um país maravilhoso, que o Congo é um país maravilhoso, quem elogia as diversas ditaduras que são sanguinárias, quem elogia a Argentina que está numa miséria total, é o próprio Molusco, é o próprio Lula. Se vocês quiserem acreditar em alguém, acreditem nele. Se vocês quiserem ser trouxas, votem nele. Podemos usar a palavra orgia a partir de quantas pessoas? Olha, saiu de 2, que é o amálgama entre uma alma que se completa na outra, eu acho que já pode dizer que orgia são 3 pessoas. Eu não tenho foco para fazer suruba, eu preciso me concentrar em alguém, senão eu que já sou vesgo e olho para todos os lados, tenho o sentido da ubiquidade, fico meio tonto. Então é uma por vez, no meu modo de ver. Agora, cada um faz o que quiser. Você se sente sozinho o tempo inteiro. Todo mundo se sente solitário, inarredavelmente solitário o tempo inteiro. A gente busca no outro um consolo para a nossa solidão. A gente não pode se ficar só. Eu acho que a solidão vem de uma coisa espiritual. E a gente tem um apelo espiritual e religioso e transcendente com aquilo que a gente chama de Deus. Então a gente busca no outro o contato com aquilo que a gente chama de Deus. Agora, sozinho, inarredavelmente sozinho, todos nós somos, a gente tem que conviver com a nossa solidão perene. Qual o sentido da vida? A morte. E olha, mas não é no sentido nem sarcástico que eu falo isso. O sentido da vida que a gente busca e que a gente vai para a morte é o que faz a gente viver. Cada momento que a gente vive é exatamente único e indevassável. Se a gente fosse eterno, a vida seria um tédio. Eu ficaria deitado o tempo inteiro, porque a gente nunca morre. Sabendo que a gente vai morrer, sabendo que a gente tem um fim, é que a gente busca alguma coisa, alguma pessoa, algum trabalho, algum sentido de prazer maior que o próprio prazer, algum sentido de felicidade plena. Ou seja, a morte é o que faz a gente viver. O crime compensa? Tem exemplos? Olha, eu acho que a vida compensa, a vida moral compensa. Só que a vida moral é perceber que a gente desliza. A vida moral é perceber que a gente cai. A vida moral é saber que a gente, às vezes, nem identifica o mal quando ele se apresenta diante de nós mesmos. A gente acabou de entrevistar uma pessoa que errou por amor. Às vezes, por amor, às vezes, por uma virtude, a gente encara um vício. A vida não é tão simples assim. Há certos vícios que são absolutamente virtuosos na sua aparência. E há certas virtudes, como o amor, que tomando a forma de quem ama, pode se transformar num vício. Então, o crime, em alguma medida, pode se transformar numa virtude em outra medida, e vice-versa. O Inclassificável dessa semana termina aqui. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e respondidas aqui mesmo. E me siga nas redes sociais. Adriles R. Jorge no Twitter, Adriles Jorge com 2 L's no Instagram e no Facebook. Te vejo na próxima semana. Até lá, até sempre.